Shalom, a paz do Senhor. A paz do Senhor, amados. Amém. Queridos, mais uma sexta-feira, estamos gravando e vamos postar no YouTube e convido você para participar dessa palavra dessa noite, né? Essa é a palavra. Eu começo com uma pergunta. Você sabe o que significa converter? Pois é. Hoje eu falarei sobre esse tema polêmico e quero dar minha contribuição para o entendimento de algumas pessoas, né, sobre esse assunto. Então aproveite a oportunidade, inscreva-se aí no nosso canal, deixe aí o seu like, ative o sininho, ok? E para receber nossas notificações das nossas postagens aí, dos nossos vídeos. E compartilhe essa mensagem em nome de Jesus. Vamos lá? Bem, se você for para o dicionário, você vai encontrar lá que a palavra convenção, ela tem alguns significados, né? E o significado mais direto, mais simples, é a ação de alterar ou modificar o sentido de alguma coisa, né? Modificar o caminho, mudar a direção, transformação, alteração. Então, aqui você percebe que o próprio dicionário diz bem, de maneira clara, né? Que mudar de direção, né? Mudar de caminho, se permitir ou transformar alguma coisa, isso significa converter. Mas a palavra de Deus, que está em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, lá o Senhor nos diz o seguinte, assim, ó. Pelo que, se alguém está em Cristo, nova criatura, as coisas velhas já passaram, e Jesus diz para você, para mim, para o mundo, eis que eu faço nova todas as coisas. Ah, que maravilha, né? Muita gente ainda tem dúvida sobre esse tema conversão, né? E ainda não sabe o real sentido dessa palavra, da palavra conversão. E eu sei que isso, às vezes, a culpa é nossa, a culpa é do clero, a culpa é das igrejas, né? Que muitas vezes se prendem a pregar sobre o Deus mordomo, né? Aquele que dá tudo, aquele que está sempre pronto para atender os pedidos de casamento, de emprego, de cura, do relacionamento, para isso, para aquilo, e deixamos de nos aprofundar, né, dentro da verdadeira palavra de Deus, onde está o entendimento e o verdadeiro ensinamento para a igreja de Cristo aqui na terra. E o que é que acontece em função disso? As pessoas às vezes se enganam ou são enganadas, né, a respeito da vida e do relacionamento dela com Deus. Bem, a ação ou o efeito de converter ou converter-se, né? Isso tem sido arrazoado em muitas pregações, né? Nas pregações, no estudo bíblico, não tem se buscado o entendimento ou passado esse entendimento com a profundidade necessária para que a pessoa compreenda até que nível, até que ponto ela se encontra diante do processo, né? De caminhar na presença do Senhor. A verdade é que a Bíblia dá um sentido mais profundo no tratar, né, de quando uma coisa passa a ser transformada para outra, né? Na verdade, muita gente tem dúvida ainda sobre esse tema, mesmo dentro da igreja, né? Não sabe o real sentido, né, da palavra convenção, não consegue interpretar, né, ou viver, se for o caso. Isso por quê? Porque as igrejas se prendem a pregar sobre o Deus mordomo, né? Aquele Deus que dá tudo, aquele Deus que está sempre pronto para atender os pedidos de casamento, de emprego, de felicidade e por aí afora, né? Outras coisas mais também. E eu sei que as pessoas nesse caso estão sendo enganadas, né? A respeito da vida e a respeito do relacionamento dela com Deus. Porque a ação ou efeito de converter é algo que tem sido arrazoado, né? Na maioria das pregações, no estudo bíblico, né? A Bíblia dá sentido mais profundo quando uma coisa passa por um processo de transformação de um estado para outro.
E isso envolve, a depender do que seja, envolve sofrimento, né? Que seria o sofrimento de mudança, né? Converter água em vinho, né? Eu assemelho a converter-se uma pessoa a outra pessoa melhor. Então, eu abro aqui também outros questionamentos, quando eu busco trazer a questão de o que é se converter na igreja. Porque tem pessoas que são convertidas a nível de igreja, na igreja. Essa é a famosa, conhecida conversão religiosa. E ela é simplesmente a adoção de uma nova identidade religiosa. Olha, agora eu sou batista, olha, agora eu sou assembleano, olha, agora eu sou isso, agora eu sou aquilo, né? E pode ocorrer apenas, né, de uma religião para outra, mudar de uma religião para outra, como também entre diferentes setores, né, de uma mesma religião, como dentro das diferentes denominações cristãs, né, que eu acabei de dar exemplo aí agora. Então, esse tipo de convenção na igreja, né, pode até trazer para a pessoa alguma novidade, porém, não enxerta no corpo de Cristo, né? Não transforma a velha criatura. E aí você começa a perceber que as pessoas estão na igreja mais para religiosos do que para verdadeiros cristãos. Entendeu? A velha natureza está ali, a velha criatura está ali. Eu sou crente, estou na igreja, mas você vê que não tem compromisso com o cristianismo, não tem compromisso com a base, aquela base que o Senhor, ele espera que o verdadeiro cristão cumpra. Aí você tem agora outra questão, que é o quê? Que é a convenção espiritual. Você tem a convenção de igreja, a convenção na igreja e a convenção espiritual. Olha que coisa bem diferente aí. Na Bíblia, nós podemos observar que a convenção espiritual, ela pode ser encontrada nas mensagens dos profetas. Isso vai dos profetas até o chamado de Jesus, né, dele para nós, para o povo, para o mundo. É o que acontece, na verdade, nessa convenção espiritual, quando Deus, ele desperta aqueles que estão mortos, né, espiritualmente dizendo, e os capacitam a terem fé em Cristo. E, consequentemente, essas pessoas são levadas a se arrependerem do seu pecado. Isso é uma coisa muito bonita. Quando Jesus ele nos chama, amados irmãos, para nós nos arrependermos e crermos nele, né? Ele está nos chamando em um sentido geral, de um modo geral, em vida, da nossa vida de modo geral, né? E isso é uma coisa que acontece através do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que vai orientar a nossa vida, ou seja, vai nos afastar do pecado, daquilo que não agrada a Deus, que não faz parte da estrutura do reino de Deus, e vai nos aproximarmos de Deus e do Senhor. E nós podemos ver isso claramente através das Escrituras, nos primeiros conversos, né? Os primeiros conversos ao cristianismo, né? Os primeiros conversos ao cristianismo foram os discípulos de Jesus, ou seja, os 11 apóstolos, né? E, inclusive, o substituto de Judas Iscariotes, Matias, entendeu? E nós observamos que eles, juntamente, né, com os outros seguidores de Jesus, eles romperam com o judaísmo. Esse processo de conversão foi um processo de transformação tão forte que eles romperam com a religiosidade judaica, eles romperam com as tradições judaicas, eles romperam com os costumes, com as práticas judaicas, eles romperam com o judaísmo, que era algo muito forte, de raiz, né? Era a raiz deles, eles romperam com isso aí e passaram a seguir a mensagem do Evangelho, que era as boas novas do Evangelho de Cristo, o Nazareno. E essas boas novas seriam então a alegre mensagem de proclamação e afirmação da vitória de Cristo sobre o pecado, né, que eles levariam para outras pessoas, e a chegada do reino, que seria espalhado no mundo pela a igreja do Senhor. Igreja essa, né,
por esse processo de transformação desses homens, né? Proclamaria que o Filho de Deus se tornou homem, sofreu, morreu para a libertação dos nossos pecados e da morte eterna. E que esse que morreu, Jesus Cristo, o Nazareno, ressuscitou dos mortos ao terceiro dia e nos enviou o seu Espírito Santo, esse que nos enche de autoridade, poder, conhecimento a todos os que exercem fé nele, Jesus Cristo, crendo na sua palavra, vivendo conforme uma nova criação. Por que não dizer uma nova criatura? Tá vendo? Muitas pessoas se enganam pensando que quem nos muda, quem nos converte é Deus, é Jesus. Quem nos converte é o Espírito Santo. O Espírito Santo ele pode me convencer, mas muito pelo contrário que as pessoas estão pensando. Quem tem o poder da decisão de se converter ou não, de se permitir ser convencido ou não, de mudar os meus hábitos, quebrar meus paradigmas, os meus costumes, minhas tradições, minhas religiosidades, é eu mesmo. Verdade. É você mesmo. As coisas ímpias que estão em mim, eu que decido deixar para trás, mudar o rumo, deixar as coisas ímpias para um lado e seguir para as coisas limpas, para as coisas puras, entendeu? Por isso que Deus nos deu livre-arbítrio. Ele não interfere. Se nós queremos mudar ou não, Deus não interfere. Então a sua conversão, a minha conversão, depende unicamente, exclusivamente de você, como dependeu exclusivamente de mim. Para você ter uma ideia, eu vou dar aqui, citar dois exemplos, um simplesinho, só para você clarear mais um pouco essa questão no seu coração, né? Fulano de tal falava palavrão quando era do mundo. Agora, porque ele se decidiu a se converter, parou de falar palavrão. Outro exemplo, o fulanda, quando era do mundo, usava roupas que deixavam o seu corpo muito vulgar. Mas ela se decidiu converter-se e mudou completamente a sua roupa e seu modo de vestir. Então você pode perceber, nesses dois pequenos exemplos que eu dei, que tudo depende da gente. Depende de mim, depende de você. A convenção depende de mim, depende de você. A mudança depende de mim, depende de você. Se eu quero, eu mudo. Se eu não quero, eu não vou mudar nunca. Se eu quero, eu me converto. Se eu não quero, eu vou ficar na igreja apenas crendo e sendo religioso. Eu vou ter uma convenção de igreja, eu vou estar dando um dízimo, eu vou estar ofertando, eu vou estar fazendo isso, vou estar fazendo sacrifício, eu vou estar fazendo aquilo, eu vou estar fazendo tudo que a igreja pedir, que a igreja determinar, que o pastor disser que é para fazer, que eu tenho que fazer porque está na Bíblia, está na lei. Mas eu não vou ser uma pessoa convertida. Espiritualmente eu não vou ser uma pessoa convertida, porque eu não tenho o arrependimento verdadeiro no coração. Completamente a direção da minha vida, eu não deixei Deus mudar. Quando a gente vai ali para 2 Crônicas, capítulo 7, a gente encontra ali Salomão, a inauguração do templo, né? Aquela matança tremenda de animal, sacrifício disso, daquilo, não sei quantos mil boi, não sei quantos mil touro, não sei quanto mil isso, não sei quanto mil aquilo, incenso daqui, incenso dali, e o povo faz aquele sacrifício histórico, mega sacrifício, uma coisa histórica que jamais outro Deus no mundo recebeu um sacrifício com a grandeza, a magnitude daquele que foi prestado pelo povo dele, juntamente com Salomão, na inauguração do templo. Aí o que foi que aconteceu? Quando você vai de 2 Crônica 7,14, Deus aparece depois, em sonho, em visão, a Salomão, e diz assim, olha que coisa bonita. E se o meu povo, esse que matou os boi, os touros, queimou incenso aí atrás, há uns dias atrás,
que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face verdadeiramente e se converter, segure, trema não, segure aí, se converter dos seus maus caminhos, dos seus erros, das suas transgressões, então eu ouvirei dos céus. Por que não dizer assim? Eu aceitarei as outras coisas e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, meu amado irmão, convenção religiosa não está nos tatames, nos vernáculos do Senhor. Convenção religiosa é engano. Tem muita gente na igreja se enganando, porque ora, acha que é convertido. Tem gente na igreja que anda flutuando em nuvem de vaidade, porque acha que é convertido. Tem gente na igreja que a casa é a igreja. Tenho certeza que você que está aí me vendo aí, não quer ser aquele crente mal em uma história mal contada. Não quer ser aquele crentezinho chato. Até o dia que Jesus vai vir. Então, preste atenção, olha aqui, ó. Olha aqui, vou fazer igual um pastor famoso faz aí nos lives dele, nas gravações dele. Olha aqui para mim. Chegue mais pertinho aí. Eu vou lhe dar um conselho de irmão e de amigo. Não é de bispo nem de pastor, de irmão e de amigo. Pare de ser problema para o seu pastor. Pare de ser problema para a sua igreja. Pare de ser problema para os seus irmãos. Você está prejudicando a igreja. Você está prejudicando a caminhada da noiva do Senhor. Você está botando pedra no caminho do reino. Está dando canseira no Espírito Santo de Deus. Vá se humilhar, vá orar, deixe de ser vaidoso, desça do salto, você, desça do salto. Vá orar até Deus falar, vá orar até você ouvir a voz de Deus falando com você, lhe mostrando a direção que você tem que dar, o rumo que você tem que dar à sua vida. Porque se você já se sente obreiro, obreira aprovada, você está enganado. Você se apresente, mas quem vai te julgar, te dar aprovação, é o Senhor lá em cima. E você só pode ser apresentado ao Senhor se você for cheio do Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus, ele enche aquele que dá lugar à convenção, a quem se converte, aquele que dá lugar à mudança, aquele que dá lugar à transformação, aquele que dá lugar a sair das coisas terrenas para as coisas espirituais, para as coisas invisíveis. Pare de ser problema na igreja, irmão, minha irmã. Em nome de Jesus, pare de ser problema na igreja. Pare de ser problema para o seu pastor. Pare de ser problema para o seu bispo. Você só está agradando o diabo. Quem está alegre com isso é Satanás, ó. Batendo palma. O inferno, cada vez que você cria um problema na igreja, o inferno entra em festa. O inferno festeja. Porque o diabo sabe, e o céu também sabe, quanto é difícil caminhar na presença do Senhor aqui na terra. É por isso que você tem que se converter. Eu tive que me converter e todos têm que se converter, porque na condição humana, apenas como religioso, essa convençãozinha de igreja, de casca, de capa, de fachada, não leva a lugar nenhum. Então eu digo a você de novo, ó, conselho aqui, ó, de irmão. Não é o bispo que está lhe dando conselho, não. Não é o pastor que está lhe aconselhando, não. Porque você já não está ouvindo nem o Espírito Santo de Deus. Você não está ouvindo nem o Espírito Santo de Deus. Não vai ouvir pastor nenhum. Não vai ouvir bispo nenhum. Então, talvez, quem sabe, você que está dando ouvido a muita gente, pode dar ouvido agora a um irmão, a um amigo. Então, conselho de irmão e amigo, vá orar. Se o meu povo orar, vá dobrar seu joelho. Se o meu povo se humilhar, vá se humilhar. Vá buscar a face do Senhor.
vá se converter. Se arrependa verdadeiramente, porque pode o homem ser enganado, mas a Deus ninguém engana. Deus sabe quem é você, Deus sabe quem é a sua vida, Deus sabe como está. Muito pior ainda, o Senhor sabe agora o que está passando dentro do seu coração ao você ouvir essa mensagem. Bonito para sua cara. Sabe o que é que Deus espera de você? Exatamente isso aí. Que você se converta, para que Ele possa mudar, dar um rumo na sua vida. E você passe a ser luz na sua igreja. Você passe a ser luz para os seus irmãos. Não desvio. Para que você seja uma bênção, meu irmão e minha irmã, para o seu pastor, para o seu bispo, para o seu líder. Isso enquanto há tempo, porque ainda há esperança de salvação. Que Deus quer que você se arrependa. Deus quer que você se converta. Amém? Amém. Acabou. Essa é a palavra. Maravilha, né? Eu sei que muitos não vão gostar, mas ela é de Deus. Se quiser, abre o coração, aceite. Jesus diz o quê, ó? Eis que eu estou à porta e bato. Se você abrir, Oh, glória. ele entra. Se você abrir seu coração aqui, ó. Abrir seu coração aqui dentro, ó. Não é o do peito, não. Aqui dentro, essa palavra vai entrar. E muitas coisas boas vão passar a acontecer na sua vida. Quem sabe você se converta. A partir daí, você entenda que você não é uma pessoa convertida. Você se julga convertido. Você se acha convertida. Convertido ou convertido. E você passe a buscar mais a palavra de Deus para entender o que é a verdadeira conversão. Em nome de Jesus. Amém? Na próxima gravação, no próximo vídeo, eu vou falar sobre o que significa arrependimento. É outro problema na igreja. Arrependimento. Amém? Então que Deus lhe abençoe essa noite. Até o próximo vídeo, quando falaremos sobre arrependimento. Vamos orar em nome de Jesus. Eu vou orar por você, para você desinflamar seu coração. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, visita agora essa pessoa, meu Senhor, que está assistindo essa mensagem. Espírito Santo de Deus, vem aperfeiçoar a tua obra nela, Senhor. Vem, meu Deus, dar a ela a oportunidade do entendimento da verdadeira convenção, para que possa caminhar na tua santa presença. Verdade, Senhor. Para que possa seguir o rumo, tomar a direção que o Senhor tem para ela, e assim enchê-la de poder e autoridade para louvor e glória do teu santo nome. Eu abençoo a todos, em nome do Pai, do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus, para a glória do nome de Jesus. Amém? Amém. E graças a Deus, né? Essa é a palavra. Um beijo no coração e uma boa noite na presença do Senhor.